Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai sair um pouquinho dessa temática histórica e vai abordar um tema através do viés filosófico, beleza? Então se você está a fim de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura por esse viés filosófico, fica ligado nesse vídeo, assiste até o final, não esqueça de dar essa moralzinha pra gente, se inscreve no canal, porque isso é fundamental, ativa o sininho, ou seja, ativa as notificações, porque consequentemente você ativando esse sininho, quando chegar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo logo em primeira mão, tá bom? E também, não deixando de ser importante, vai dar aquela chuva de like pra gente detonar, tá? E isso é importante para nós continuarmos esse trabalho aqui, tá? No YouTube. Valeu, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre cultura. Queria abordar aqui 3 pontos importantes, que inclusive é muito bem abordado pela UPE, quando ela fala sobre vestibulares, tá? Principalmente com o SSA 2, a galera que vai fazer o SSA 2, desculpa, se liga porque as dicas são fundamentais principalmente para você, beleza? Primeiro ponto que é abordado pela UPE, a dimensão cultural do ser humano. O que vem a ser essa dimensão cultural, Júnior? Como é que eu posso abordar isso em uma prova? Pô, a gente parte do princípio que só quem produz cultura somos nós, os seres humanos. Então, a dimensão cultural é um dos fatores que vai nos diferenciar dos demais seres humanos. Beleza? Lembrar que nós somos produtores, estamos sempre produzindo cultura. Além do mais, o homem como ser cultural. É relevante a gente pensar que as imposições externas, os condicionamentos sociais externos vão construir esse ser humano. Então nós somos um ser dotado de cultura, mas essa cultura ela precisa ser construída. E a partir do momento que a gente fala em construção cultural, a gente precisa abordar os elementos fundamentais da cultura. Se liga que agora é o ponto mais importante, tá? Eu destaquei aqui alguns elementos importantes para essa construção de cultura. Primeiro ponto, conhecimento. Toda e qualquer forma de sociedade possui um conjunto de conhecimentos construído ao longo do processo de evolução histórica da humanidade e de cada grupo humano em particular. Então, tudo que nós estudamos, principalmente você, ferinha, que está aí, né, às vezes se pergunta na escola, poxa, para que eu estudo isso, para que eu estudo aquilo? Isso aqui meu pai estudou, cara, meu avô estudou, mas são conhecimentos importantes que foram escolhidos, vamos dizer assim, que foram selecionados para que a gente pudesse dar continuidade a esse processo cultural, beleza? Então, um dos primeiros elementos fundamentais nesse processo de construção cultural, o conhecimento. Sem mais delongas, nós temos outro tópico que também é importante, que são as crenças. Tá? É muito importante perceber como as crenças são importantes nessa construção de cultura. E na verdade o que são crenças? De acordo com o dicionário, Aurélio, a crença é o ato ou efeito de crer. Aquilo que se crê ou qualquer objeto de convicção íntima. As nossas crenças são fundamentais para nós embasarmos, para nós consolidarmos o que nós chamamos de cultura. Detalhe, tá? Numa perspectiva antropológica, a crença consiste em qualquer forma de aceitação de verdade, tá? Cientificamente comprovada ou não. Esse é um fato importante. A crença eu não preciso comprovar cientificamente, beleza? É bem importante perceber que essa crença é algo que não é muitas vezes comprovado pelo fator científico. Detalhei para vocês aqui 3 tipos de crenças. A primeira crença são as crenças pessoais, as proposições aceitas por um indivíduo ou como certas, independente das crenças dos demais. Olha, eu creio que isso é verdade, eu não vou buscar comprovação científica. Ah, Júnior, dá um exemplo disso aí. Acreditar no lobisomem.
Tem pessoas que acreditam no lobisomem, tem pessoas que acreditam em Papai Noel, tem pessoas que acreditam em Coelhinho da Páscoa. Essas crenças são importantíssimas para a gente construir a cultura. Além das crenças pessoais, destaquei também as crenças declaradas. As proposições em que uma pessoa aparenta aceitar como verdadeiras em seu comportamento público e que as mencionam apenas para defender ou justificar suas ações perante aos outros. Aquela história de você falar alguma coisa só porque está em algum grupo, né? Ou participa de algum grupo social. Beleza? Exemplo disso. A pessoa que é favorável à democracia, à igualdade dos sexos, à ausência de preconceitos, beleza? E por fim, não muito obstante, tá? E também muito importante, eu tenho as crenças públicas. São proposições que os membros de um grupo concordam, aceitam e declaram como suas crenças comuns, tá? O mistério da encarnação para os cristãos, a reencarnação para os hindus e espíritas e ainda assim a hierarquia militar das Forças Armadas. São crenças públicas. Nós acreditamos porque existe toda uma hierarquia, toda uma consolidação, né, para que essas crenças possam ser positivas e verdadeiras. Lembrando que nós já vimos conhecimentos, nós já vimos crenças e agora nós vamos para as normas. Por que as pessoas fazem o que delas se espera? É uma pergunta que a gente deve se questionar. As respostas podem variar. Alguns podem responder, fazem parte por costumes, né, por hábitos, porque assim aprenderam com os seus pais ou até mesmo por opção, por consideraram, né, melhor, pois elas consideraram essas normas melhor, esses costumes melhor. Mas nós sabemos também que existem algumas normas que são pré-estabelecidas pelos órgãos ou pelos estabelecimentos públicos. Essas normas, elas devem ser cumpridas, né? Até porque se elas não forem cumpridas, nós estamos passivos a recorrer ou a ter alguma sanção administrativa. Nós estamos vivendo aí um ano completamente diferenciado, esse ano de 2020, onde nós temos aí várias imposições. Dentre elas, eu poderia destacar o uso da máscara para se proteger, né, dessa contaminação, dessa infecção aí do Covid-19. Isso é uma norma que é estabelecida e perceber que essas normas, elas fazem parte dos nossos hábitos culturais e fazem parte também da formação dessa cultura, beleza? E por fim, eu acho que é também importante a gente frisar a questão dos valores. Valor é uma palavra empregada para indicar objetos e situações consideradas boas, desejáveis, apropriados, importantes. É, por assim, um termo que revela riqueza, prestígio, poder, crenças, instituições, objetos materiais, beleza? Os valores servem, galera, para orientar e são relacionados ao significado cultural que os grupos e os indivíduos, né, atribuem a determinados fatos, acontecimentos, objetos, comportamentos, e ainda assim ideias, ações e normas. Galera, os valores, eles são imprescindíveis para a construção cultural, tá? Os valores, principalmente os valores bons, os valores positivos, inclusive que nós poderíamos chamar de virtudes, eles são atribuídos aos indivíduos, principalmente, né, pelos que estão mais próximos, as famílias, a religião. Então, respeito, né, educação, como se comportar, como entrar em um lugar, como sair, tudo isso são valores que vão ser atribuídos e que passam a ser, né, parte dessa construção cultural. Beleza, galerinha? E por fim, eu acho que é importante também a gente falar sobre os símbolos. Desde a mais remota forma de organização social e de desenvolvimento, o homem sempre procurou sistematizar, classificar, ordenar, conceituar e ainda assim, né, o mundo em sua volta. Então a gente precisa perceber que existem vários conceitos, vários símbolos que nos remontam. Não é à toa, a gente pode dar aqui como exemplo que eu estou usando essa camisa, né, a qual tem o meu nome, Antônio Júnior, professor de História, e aqui tem um símbolo marcante para a história do mundo, para a história do Império Romano. Aqui eu tenho as ruínas do Coliseu, tá? De forma
Dessa forma, as árvores, as pedras, os animais, as ações, os sentimentos, os gestos foram gradativamente tomadas, né, de sentimentos, de sentidos, de significados. Passaram a simbolizar passagens, etapas ou conhecimentos importantes. Então a gente percebe que existe sim uma simbologia muito grande dentro da nossa sociedade e principalmente como o ponto que está sendo abordado aqui, né, a questão cultural, como a cultura ela é detentora de todos esses símbolos e esses símbolos são importantes para a nossa vida. Então a UPE pode abordar qualquer um desses elementos aí, tá? Que é imprescindível para essa construção da cultura. Lembrando, conhecimentos, né? Valores, símbolos, normas, todos esses elementos são de suma importância para essa construção da cultura. Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, deixa esse like aí. Não se esqueça, se inscreve no canal, porque isso é fundamental, e ativa as notificações e dá essa chuva de like. Beijo do Goto para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!